nós queremos falar aqui aos irmãos sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, assim como Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Moisés também escreveu alguns salmos, que está aqui incluído no livro de Salmos. Salmos escritos por Moisés. Não foram muitos não, mas ele escreveu alguns. E Moisés, quando ele escreveu a respeito da história passada. Porque quando ele escreveu, ele não havia vivido as coisas que ele escreveu no livro de Gênesis. Posteriormente a isso, quando o povo de Israel saiu do Egito, então Moisés ele passou a escrever os acontecimentos todos que sucederam. Mas o Gênesis, como a palavra diz, é onde está registrado o início de tudo. E o livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? É interessante, porque não existe absolutamente nada que esteja falando a respeito da existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio ele fez isso. E a Bíblia, irmãos, ela é uma revelação que o Espírito Santo trouxe e deu aos homens para que escrevessem, para que maravilhosamente chegasse a nós esse livro maravilhoso e trouxesse para nós o conhecimento de como as coisas foram feitas, foram realizadas. A Bíblia não se preocupa em falar a existência de Deus, onde Deus nasceu, quem é Deus, não fala absolutamente nada. Por que não diz isso? Porque Deus, ele não depende de absolutamente nada. Todas as coisas são convergidas nele, todas as coisas vieram dele. Ele é eterno, porque não existe princípio de dias, nem fim de dias. Eterno quer dizer que não há princípio e que não há fim. É um presente eterno, sempre existente. E o Senhor, amado, não tem como expressar o que Ele é, como que Ele surgiu. Não existe isso, não existe. Deus é Deus e pronto. A mesma coisa quando Deus levanta Moisés para ir falar com Faraó, e Moisés pergunta para ele: mas se Faraó falar, quem foi que te mandou? O que eu vou falar? Ah, foi Deus que me mandou, né? Mas quem é Deus? Que Deus é esse, né? Então Moisés levou uma palavra que Deus falou para ele: ó, se ele perguntar quem foi que te mandou, diga que eu sou, te enviou. Eu sou existente, que não depende de absolutamente nada. Nada. Vive por si, não depende de ninguém, não depende de absolutamente nada. E lá o apóstolo fala assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, direcionando a palavra ao Senhor, diz assim, que todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E lá em Gênesis, meus irmãos, nós devemos ter a consciência de aquilo que foi escrito, não foi coisas que sucederam do dia para a noite. Foram coisas que sucederam tempos e tempos e tempos e tempos, sabe por quê? Porque quando Adão e Eva foram criados, não se contava dias, não se contava o tempo, não se contava a hora, porque passou-se a contar após o pecado, o primeiro pecado, que lá está registrado em Gênesis também. E o pecado gerou a morte, então o homem começa a nascer com data de validade, coisa que não havia. E outra, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram antes de pecar. Porque não tem isso, não se contava a idade.
não se contava tempo. No seu registro de nascimento está escrito lá, fulano de tal, nascido no dia tal, do mês tal, do ano tal, está lá. E no óbito vai estar escrito, né? Faleceu no dia tal, 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 acabou. Acabou. Mas antes de Adão e Eva pecar, porque o salário do pecado é a morte, e o que gerou a morte foi a desobediência do homem para com Deus, aí então começou-se a contar. Começou-se a contar. E lá nós temos então que o primeiro casamento, a criação do homem e da mulher, e na sequência o primeiro casamento que foi realizado por Deus. Nós encontramos lá também, meus irmãos, depois do primeiro casamento, aconteceu a queda, a desobediência. Depois da queda, conta-se que Adão e Eva tiveram 2 filhos depois da queda. O primeiro chamado Caim e o segundo chamado Abel. Mas no capítulo 8, se não me falha a memória de Gênesis, diz que Adão viveu 900 e poucos anos e que ele gerou filhos e filhas. Mas por que a história direciona em Caim e Abel? Porque a importância está nisso aí. Eles tiveram outros tantos filhos. Depois eles tiveram mais um. Adão estava com 150 e poucos anos e gerou o Sete, que assumiu o lugar de Abel, né? Então, com essa idade toda, conta-lhe também o primeiro erro, o pecado, né? Que foi quando eles desobedeceram a Deus, e que infelizmente eles caíram, e ao cair, né, eles tentaram se justificar perante Deus. Adão, ele jogando a culpa na mulher, foi a mulher que o Senhor me deu, ela deu o negócio para mim comer, aí eu comi. A mulher fala assim, não, foi a serpente que me enganou, né? E nessa de encobrir a responsabilidade, eles também tentam se justificar, né? Tentam se justificar. Eu fiz isso porque a mulher que o Senhor me deu para comer. Eu fiz isso porque a serpente me enganou. Mas eles não disseram assim, não, o Senhor disse para que não era para comer, e nós desobedecemos, nós comemos. Ainda que fomos tentados, nós poderíamos resistir. Poderíamos resistir. Não é isso que Tiago fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. As mesmas tentações que Adão e Eva se arrebentaram, caíram, Satanás tentou com Jesus, mas Jesus resistiu à tentação, por isso ele venceu o tentador. E agora, irmão, lá em Gênesis, o livro do começo, do início, está narrando que eles tentando se justificar, eles também fizeram aventais de folha de figueira, já falei isso para os irmãos, e taparam a sua nudez. Aí quando o Senhor vai conversar com eles, ele se esconde. Eu pergunto para você, pode alguém se esconder de Deus? O que o salmista Davi diz? Senhor, para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, tu estás aí. Se eu faço a minha cama no mais profundo, o Senhor está lá. Se eu vou lá para o fundo do mar, o Senhor me alcança lá. Não tem como se esconder de Deus. Mas está escrito na palavra de Deus que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O pecado do homem separa-o do seu Criador. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram e o Senhor perguntou, onde é que vocês estão? O pecado lhes havia encoberto, porque não tem como se esconder atrás de uma árvore, esconder do Senhor atrás de uma árvore. Não tem como se esconder do Senhor nos céus, na terra, nas águas, embaixo das... Não tem como, não tem como. Mas o pecado é que nos encobre de Deus. E quando Deus os procura, então, Deus não consegue enxergá-los, não consegue vê-los. Mas
há uma pergunta. Nós percebemos que o senhor estava chegando, nós nos escondemos. Mas quem? A gente estava nu e a gente... Mas quem mostrou para vocês que vocês estavam nu? Vocês comeram da... Irmão, presta atenção. A árvore não tinha absolutamente nada de errada. Tudo que havia no jardim, todas as árvores, tudo árvores frutíferas, Deus deu para eles comerem. Fique satisfeito com aquilo que Deus te deu. Fique satisfeito com aquilo que Deus te deu. Ele deu além daquilo que você precisa, deu além daquilo que você necessita. Olha quantas árvores frutíferas, mas eu quero dizer uma coisa para você: não coma desta árvore aqui porque ela é minha. Eu não quero que vocês se alimentem dela, me pertence. Não quero. Era um meio, irmão, era um método de Deus testar a obediência desse casal para com ele. Não tinha nada de errado com aquela árvore, não tinha nada assim de fruto maravilhoso, magnífico, mas parece que as coisas que são proibidas, é ali que Satanás mais tenta a gente, nas coisas que nós não queremos, não podemos e sabemos pela nossa consciência que não é certo, que não é correto, é ali que Satanás mais nos impulsiona, mais nos tenta, mas nos cerca com essas tentações. E eles, infelizmente, caíram. Eles estavam vivendo a dispensação da inocência. Eles eram inocentes. Quando eles pecaram, perderam a inocência. E a malícia começou a adentrar e tomou conta deles. Por isso eles perceberam que estavam nus, né? E sabe, irmão, isso que aconteceu com eles foi passando. Aí eles tiveram os 2 filhos, né? Caim e Abel. A história continua com Caim e Abel. Eles podem ter tido muitos outros filhos antes disso, filhos e filhas, podem ter tido muitos filhos e filhas antes disso, porque você veja bem, uma pessoa para viver 900 anos, não tinha anticoncepcional, não tinha absolutamente nada, né? Cada chegada lá era um filho, cada relacionamento era um filho, imagine você, e eles eram por demais saudáveis, muito saudáveis, não é? Muito saudáveis. Então, irmãos, quando isso acontece, Caim e Abel têm o conhecimento, logicamente esse conhecimento passado pelo pai, Adão e Eva, que quando eles tentaram se justificar perante Deus fazendo os aventais lá de folha de figueira, o Senhor não aceitou aquilo, o Senhor então fez aventais para ele de pele. Quando então quando Caim e Abel vêm oferecer alguma coisa para o Senhor, guarda que eu vou dizer para você, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando eles vão oferecer para o Senhor, Caim ele era um agricultor, irmão. Há alguma coisa errada com o agricultor? Não há nada, absolutamente nada. A primeira profissão é essa, de agricultor. Quando Deus criou o jardim, falou: cultivem o jardim. Primeira missão, cultivar o jardim. Mas quando eles caem, né, posterior a isso, Abel, que é o filho mais novo, ele passa a ser um pastor, cuidar do rebanho, cuidar do gado. E o irmão dele, Caim, é um agricultor, trabalha a terra. Então eles vêm para oferecer algo ao Senhor. E logicamente, quando eles vêm para oferecer algo ao Senhor, isso está relacionado com o perdão de pecados.
com o perdão de erros, com o perdão de falhas. E quando Adão e Eva pecam e erram, eles tentam se justificar e Deus não aceita. Deus prepara algo para eles. Então, quando Caim vem diante do Senhor para oferecer ao Senhor um sacrifício, Caim ele oferece coisa da terra. Coisa da terra oferece ao Senhor. Abel não. Abel, ele das primícias, ele pega uma dos seus animais e ele oferece a Deus. Oferece a Deus. É uma longa história isso, irmãos. Eu não vou ter tempo de falar para os irmãos a história de Israel, por que Deus exigia, por que Deus... Mas vamos, me acompanha aqui que nós vamos chegar lá. Então, irmãos, quando isso oferece ao Senhor, isso aí, Deus se agradou de Abel. Se agradou de Abel. Abel compreendeu. Abel compreendeu, irmão, que não adianta a pessoa tentar justificar com coisas do que ela quer, o que ela quer. Ah, eu vou dar o que eu quero, Deus tem que aceitar. Não é assim. Eu vou dar o que eu quero e Deus, estou dando, Deus vai ter que aceitar. Ah, você se esquece que tudo que você tem é Deus que te dá? Nos esquecemos, porventura, que tudo que Deus realiza em nós, tudo que nós alcançamos, temos, tudo vem das mãos de Deus para nós. E nós não vamos colocar diante de Deus aquilo que Ele pede, e nós vamos querer que Ele aceite aquilo que nós queremos dar e pronto, está acabado. Se aceitou, aceitou, se não aceitou, tudo bem, acabou. Não é assim. Então Deus não se agradou da oferta de Caim. Mas por que, amado irmão, que Caim não se arrependeu? Falou, não, tá bem, Deus não aceitou, então eu vou procurar. Ele tinha condições para isso, porque Deus não pede aquilo que você não tem condições de fazer. Né? Então, ele poderia pegar uma ovelha, um carneiro, um cordeiro e oferecer para o Senhor, e consequentemente ia se tornar, isso seria tão agradável e aceito, da mesma forma que foi agradável e aceito o sacrifício que Abel fez. Mas o que ele fez, irmão? O que foi que ele fez? Quando Deus rejeitou a oferta dele, ele ficou irado com Deus. Ficou irado com Deus. Ficou com raiva de Deus. Ao invés dele se humilhar e falar, não, eu estou errado. Deus não vai aceitar o que eu quero, não. Ele não aceitou o que os meus pais fizeram para justificar diante dele lá. Agora ele vai aceitar? Não vai aceitar. Mas ele ficou com raiva, irmão. Ele ficou com ódio de Deus. E ele ficou com a inveja terrível de Abel, porque a oferta de Abel foi aceita. E no ele ficar com a raiva terrível de Abel, o que é que ele planejou fazer com Abel? Você sabe, amado, eu não sei se você tem algum irmão mais velho que você, e quando você estava crescendo e ele também crescendo, você se espelhava nele. E o que ele chamava você para fazer, você tinha prazer de estar junto com ele, de acompanhá-lo. Num dia então, Caim chama Abel para ir para o campo. E quando Caim chama Abel para ir para o campo, na verdade Abel ele está com ódio de Deus. Ele está com raiva de Deus. E ele está com ciúmes de Abel. Está com ciúmes. O que ele faz? Ele mata. Ele mata Abel. Matou Abel. Agora, irmão, olha que coisa terrível. Ele mata Abel, e aí a gente vai lá no Salmo que fala assim que
um abismo vai chamando outro abismo. Às vezes, amado, a gente leva um tropeção porque é natural do homem levar a tropeção. Quantas coisas que eu achei que era certo, não era certo. Eu tropecei naquilo. Quantas vezes você fala uma palavra achando que é certa e essa palavra não está certa? Na sua mente está certa, mas o efeito dela não produz coisa certa. Quantas vezes, amado irmão, né? A gente tem umas atitudes que para nós parece ser por demais correta. Mas daí a gente vai perceber, não, essa atitude não foi boa, essa atitude não foi correta. E quando assim acontece, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender. Nos arrepender. Né? E isso está escrito lá em Apocalipse, ó, se você errou, se você falhou, lembra então onde você caiu. Lembra o que foi que levou você a levar um tombo. E volta lá e arrependa-te. Exatamente aonde você caiu, se arrependa. Peça perdão ao Senhor, eu caí nisso. Eu caí num erro. Eu caí nisso, eu caí naquilo. Eu queria usar até umas expressões aqui, mas eu não acho muito viável. Né? Eu caí nisso, então eu vou me arrepender nesse ponto. Senhor, me arrependo de ter feito isso e de ter cometido isso. Aí o Salomão vai falar assim, olha, quando você confessa o seu pecado e você se arrepende e abandona, aí então você alcança a misericórdia de Deus. Presta atenção, quando você erra, quando você falha, porque todos nós somos fadados a isso, a errar e falhar, todos nós. A única pessoa quem sem erro, sem falha, foi o Senhor Jesus Cristo. Nós procuramos fazer o máximo para não errar, o máximo para não pecar, porque quando nós fazemos isso, nós não prejudicamos a Deus, nós prejudicamos a nós e muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor, que dependem de nós. Que depende de nós. Então, ele diz assim, aquele que confessa e que abandona, então esse alcança a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus. Mas irmão, isso não aconteceu com Caim. Ele não se arrependeu da oferta que ele ofereceu ao Senhor e o Senhor rejeitou. Era uma coisa muito simples, era só se humilhar, e não há erro nenhum em você se humilhar perante Deus, não há falha alguma, ao contrário, é um reconhecimento, há um reconhecimento da parte de Deus, né? Não há erro nenhum, falha nenhuma, né? E você reconhecer, não há erro nenhum você falar, eu errei nisso, eu quero consertar, e não há erro nenhum, ao contrário, há um motivo de júbilo, porque a paciência do Senhor nos leva ao arrependimento e consequentemente ao perdão que o Senhor nos dá. E também, meus irmãos, a gente não ter o coração irado. Ora, Deus aceitou aquilo que o irmão fez, não aceitou o que eu fiz, vou ter inveja do irmão, eu vou matar o irmão, vou matar ele. Não, mas foi isso que Caim fez. Agora, irmãos, Deus, Ele nunca deixa a terra sem testemunho. Depois da morte de Abel, com 153 anos de idade, se não me falha a memória, Adão, ele tem mais um filho, chamado Sete. Da onde começa a linhagem de Deus, que estava em Abel, que o inimigo matou Abel, né? E é interessante que Caim levou a sua vida e não houve lugar de arrependimento no coração dele, irmão. Pode procurar na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar um local onde ele se arrependeu. Não existe lugar nenhum que ele tenha buscado o arrependimento, não existe. Deus levanta então aquele menino Sete e começa-se então ali uma nova
geração dos filhos de Deus, através de Sete. Deus jamais deixa a terra sem testemunho, jamais. Ele sempre vai ter alguém testemunhando, testificando. Ele sempre vai ter uma luz, ele sempre vai ter alguém que vai, na comunhão com Deus, trazer às pessoas, chamar a atenção das pessoas, para que essas o observem. Porque a Bíblia fala assim, que nós, servos de Deus, igreja do Senhor, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. E isso vem vindo na história, e se você observar, você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo também veio da linhagem de Sete. Demorou-se muito tempo, mas veio da linhagem de Sete. E quando nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, irmãos, Ele diz assim, que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E por ser a luz do mundo, Ele vem iluminar as trevas, e Ele vem iluminar as trevas não com um holofote, não com uma luz artificial, mas Ele vem sim com a declaração, o ensinamento e a pregação da palavra de Deus. Onde a Bíblia fala que a palavra ela é luz para o nosso caminho. Ela é luz para o nosso caminho. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao vir, amado, Ele fala uma palavra interessantíssima. Que palavra é essa? Ele diz para o Pai assim, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor encobriu essas coisas dos sábios e entendidos, e o Senhor as revelou aos seus pequeninos. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Quando Ele veio, irmão, Ele encontrou muitas pessoas que interpretavam o Velho Testamento ao seu bel prazer, da maneira que lhes conviesse, da maneira que aquilo que eles faziam se adaptava mais. Mas quando Ele veio discutindo com essas pessoas, porque Ele trouxe a revelação exata daquilo que estava escrito no Velho Testamento. Ele trouxe a revelação exata. Essa revelação exata, Ele passa a transmitir ao seu povo, à sua igreja, aos seus filhos. Quando Ele passa a transmitir essa revelação exata, nós vamos notar que as prostitutas, os publicanos e os pecadores são atraídos pela palavra do Senhor, e eles recebem a luz do entendimento. A luz do entendimento. E nós vamos ver que os escribas, que eram doutores da lei, os fariseus, que era uma classe que se colocava num pedestal mais alto do que qualquer outro grupo religioso, achando que eles eram detentores da verdade do Velho Testamento. Os sacerdotes da época, que tinham autoridade espiritual, essas classes de pessoas que sobrepunham a classe mais baixa, né? Eles tinham a autoridade sobre eles, e eles dominavam o povo, interpretando erroneamente as Sagradas Escrituras e trazendo o povo preso ao seu bel prazer. Foi por isso que Jesus Cristo disse, vocês são hipócritas, porque vocês colocam jugo nos ombros do povo e vocês não querem carregar de maneira nenhuma. Então esses sábios entendidos, eles não tinham a revelação exata daquilo que estava escrito por inspiração de Deus. Como disse o apóstolo São Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada.
toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, amados, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz essa oração agradecendo a Deus. Sabe por quê, amado? Tem muitas pessoas que têm um conhecimento teórico da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que eles estudam 3, 5, 10 anos, 15 anos, as Sagradas Escrituras. E eles as interpretam segundo aquilo que melhor lhes convier, ou que venha defender aquilo que a sua organização defende. Aquilo que a sua organização defende. Mas preste atenção, amado, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo, Ele entra lá na casa de Simão, o fariseu. Quando Ele entra lá na casa de Simão, fariseu, Simão e fariseu está lá. O Senhor foi convidado para cear, e está lá, de repente, entra uma mulher aos prantos e se atira aos pés do Senhor. O fariseu Simão, ele pensa consigo mesmo, caramba, se esse homem fosse um profeta de Deus verdadeiro, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, porque essa mulher era uma pecadora. Ele pouco levou em conta que aquela mulher estava aos prantos, aos pés do Senhor, chorando, porque ela recebeu do Senhor a revelação do perdão dos pecados. E Simão, ele estava julgando, porque ele achava não necessitar dos perdão dos pecados. Estava julgando a atitude dela. E consequentemente julgando o Senhor Jesus Cristo, levando em seu pensamento, dizendo, não, esse homem não é homem de Deus. Olha, ele está recebendo uma mulher que está aos prantos, chorando. Ele pouco se importou com isso, irmãos. Então as coisas foram encobertas pela soberba do coração de Simão fariseu. Mas aquela mulher que era uma pecadora e que recebeu o perdão do Senhor, a ela foi revelado a essência verdadeira da palavra. Ela se sentiu perdoada pelo Senhor. E a atitude dela chorar aos pés do Senhor, essa atitude é uma atitude de reconhecimento. Não foi você que escolheu ao Senhor, mas o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Agora, irmão, veja bem que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e começa a se chamar a atenção, aqueles que necessitavam, iam até Ele expondo as suas necessidades, e consequentemente não houve um deles que saiu da presença do Senhor sem ser abençoado naquilo que precisava. Não, nenhum, até mesmo aqueles que não voltaram para agradecer, como foi o caso dos 10 leprosos, que todos eles foram curados, mas um só voltou para agradecer, mas todos foram curados, que foram até o Senhor expondo suas necessidades. Agora, irmão, os fariseus que viviam perto do Senhor, ouviam e viam o que o Senhor Jesus Cristo fazia. Os escribas, que eram os doutores da lei, aqueles que escreviam as Sagradas Escrituras, né? Porque ia se desgastando, eles tinham que ir renovando, diferentemente de nós, hoje temos aí tudo impresso, né? Está aí uma maravilha, né? Escrevendo. Eles também, irmão, você guarda muito mais as coisas escrevendo do que ouvindo. Lendo e escrevendo, você guarda muito mais do que apenas ouvir. Então essas pessoas tinham um certo conhecimento, mas o conhecimento delas não estava ligado
com a mente daquele que inspirou Moisés, inspirou os profetas para escrever o Velho Testamento. Então eles conheciam a letra, mas não estavam ligados com o Espírito, lhes faltava a vida da letra. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo prescruta todas as coisas, ele sonda todas as coisas e ele transmite as suas revelações em verdade. Mas quando o nosso coração não está pronto para receber a verdade, está fechado, ele não consegue adentrar, porque existe um bloqueio no nosso coração. Existe um bloqueio na nossa vida, porque o nosso coração, no lugar que é para estar ocupado com a verdade da palavra de Deus, está ali meia verdade, está ali uma mentira, e aquilo precisa ser eliminado primeiro com a verdade, para a verdade assumir o trono no nosso coração. Então o que vai acontecendo, irmão? Vai acontecendo que essas pessoas vinham até Jesus, eram abençoadas, e o número de discípulos ia crescendo, ia aumentando, ia aumentando. Você se lembra que numa certa ocasião, pessoas foram averiguar aquele cego que de nascença que foi curado pelo Senhor, e quando eles souberam que realmente o homem era cego, o pai e a mãe do rapaz diziam: não, ele nasceu cego, ele era cego. Mas quem foi que abriu os olhos? Vai perguntar para ele sabe quem foi. Foi lá perguntar: Jesus, foi ele que curou a minha vista. Então você tem que dar glória a Deus, porque aquele homem é um homem pecador. O cego diz: você é pecador? Eu não sei. Não sei. Você tem conhecimento disso, que ele é pecador? Não sei se é pecador. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora estou enxergando. Eu era cego, agora estou enxergando. Então, irmãos, isso aí, eles disseram até assim: olha, veja uma coisa. Alguém que tentou testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Esses homens letrados, sábios, humanamente falando, disseram para ele assim: o que é isso? Você também está acreditando naquele impostor? Vê se tem alguém importante que acredita nele. Mas quem acredita nele é o povo da ralé. Foi isso que disseram, irmãos. Foi isso que disseram, né? Esses homens disseram. Esses homens disseram. E você sabe, meus irmãos, você sabe que existia naquela época, hoje com certeza existe, não nas mesmas condições políticas da época. Daquela época havia o Sinédrio. E o Sinédrio, ele era composto de 71 homens judeus. 71 homens, amado, representante de todo o povo judeu. E esses homens que eram escolhidos eram homens os mais destacados sabiamente, os mais instruídos sabiamente, os de melhores condições aquisitivas. E eles eram escolhidos e formavam o Sinédrio para serem representantes, eles eram os porta-vozes do povo judeu. A mesma coisa, bem parecido com aí o Congresso Nacional. Aqueles homens estão lá ocupando aquelas cadeiras, porque eu votei nele, porque você votou nele, porque você votou. Então eles são nossos representantes lá. Muito embora poucos deles agem em favor do povo, a maioria age por interesse próprio, interesse do partido, interesse de conquista disso, conquista daquilo outro, mas pouco interesse, e estão pouco ouvindo os anseios da população. Poucos estão ouvindo. Então esses homens estavam lá. E como eu disse para vocês, meus irmãos, eu disse para vocês, o Senhor, ele sempre teve uma luz. Em todos os locais e lugares, o Senhor sempre teve uma luz. E quando você acende
uma candeia, conforme a Bíblia fala, você ao acendê-la, você não coloca debaixo de uma mesa, não coloca. Você acende uma luz, você coloca em um lugar onde essa luz vem iluminar aquele ambiente, vem clarear aquele ambiente. A Bíblia fala assim de mim, fala de você, você é a luz do mundo. Mas você não é a luz do mundo por ter uma luz própria. Assim como a lua, ela ilumina a noite, mas ela não tem uma luz própria. Ela reflete a luz solar, a luz do sol. Nós, como igreja, não temos luz própria, mas nós temos o sol da justiça, a luz do Senhor brilhando em nós. Então, no meu local de trabalho, essa luz tem que ser acesa. Na minha escola, essa luz tem que estar acesa em mim, porque as trevas estão dominando ali. Mais do que nunca, nos dias de hoje, as trevas estão apagando e estão terminantemente querendo apagar a luz da igreja. Por quê? Porque quando a igreja já não é um farol para o mundo, quando a igreja já não consegue mais atrair pela sua maneira de ser, de viver, não consegue, é porque a luz de Cristo já não está brilhando nela mais. Não está brilhando nela mais. Se as pessoas do mundo não veem você diferença alguma, porque não há luz em você. Se as pessoas do mundo não veem nas suas palavras diferença alguma, é porque a luz não está nos seus lábios. Se as pessoas do mundo não veem você de maneira diferente, é porque você se igualou a elas. E você não está sendo uma luz de Cristo. Nós não estamos sendo uma luz de Cristo. Não estamos sendo. Mas o Senhor sempre teve. E a luz principal se manifestou em Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. É Ele a luz do mundo. Ele ascendeu aos céus, mas Ele não deixou o mundo sem luz, porque a igreja, como o corpo de Cristo, ela tem que ser a luz que ilumina essas trevas. Agora, se a igreja, ela passa a aderir os costumes do mundo, a praticar, a falar, a se identificar com o mundo, ela perdeu a identidade própria de igreja. Perdeu. Não adianta falar de Deus, não adianta falar da palavra de Deus. O maior testemunho é a maneira de viver. O maior testemunho não é o que eu falo, mas sim o que eu faço, o que eu pratico. Bom, muito bom, se aquilo que eu falo se identifica com aquilo que eu sou. Excelente. Agora, irmão, o Senhor, Ele sempre teve alguém nos lugares mais escuros. Quando de princípio eu falei para vocês que Ele sempre teve, né? De Abel veio Sete, aí foi vindo lá a chamada de Abraão, depois veio Moisés, depois Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois Moisés, e veio vindo até chegar nos nossos dias de hoje. Mas na época de Jesus, amado irmão, na época de Cristo, o que o Senhor fazia e o que o Senhor falava era difundido. Dificilmente havia uma pessoa que não tinha conhecimento daquilo que Jesus falava. Por quê? Porque ele vivia na sinagoga pregando e ensinando a palavra de Deus. Ele vivia no templo, cumprindo as suas obrigações religiosas. Ele vivia no templo, falando, pregando e ensinando. E por ele ensinar, por ele pregar, por ele anunciar a verdade, por ele não respeitar as pessoas que usavam de hipocrisia e de religiosidade para dominar as pessoas que ouviam,
queriam exterminá-lo, queriam acabar com ele, queriam matá-lo. Vamos fazer calar essa voz. Ela nos incomoda. Ela descobre na nossa vida aquilo que nós temos no nosso coração. Ele traz a nossa hipocrisia para fora. Vamos acabar com esse cara aí, vamos exterminá-lo. E quando começam a tramar sobre isso, meus irmãos, isso aí chega lá no Sinédrio. Aqueles 71 judeus, que eles julgavam as coisas da religião judaica, julgavam esses homens. E, amado, começa aquela conversa entre eles e começam então a tramar, a aceitar as acusações que eram feitas contra Jesus, muito embora, amado irmão, muito embora, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, certa ocasião, vocês me acusam de muitas coisas, mas nenhum de vocês tem autoridade de me convencer de erro e de pecado. Nenhum de vocês. Eu tenho uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que às vezes sou levado a refletir, irmão? Sabe? Não houve, irmão, não houve um erro nas palavras de Jesus, a não ser dele confrontar aquelas pessoas que na verdade dominavam o povo, detestavam o povo, se aproveitavam do povo. Nunca houve uma palavra de erro, de falha, nunca, jamais. Por mais que tentavam fazer laço para pegarem alguma coisa, ele sempre escapou e nunca deu motivo e razão para que aquelas pessoas viessem e o levassem a julgamento. Nunca. Mas mesmo assim eles tramaram. E às vezes eu fico pensando, se fizeram isso com Jesus, imagine com a gente. Ei, imagine com a gente. Só Deus sabe os lábios, né, que se levantam, que falam, que inventam calúnia, mentira, engano, um monte de coisa com o único propósito de denegrir a imagem da pessoa. O único propósito, denegrir a imagem dela. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre fecha a boca desses supostos leões, né? O leão, ele ruge, está querendo tragar alguém. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre fecha a boca desses leões. Sempre fecha a boca desses leões, né? Sempre fecha a boca. Então, irmãos, vejam bem. Eu vou entrar na mensagem agora, tá? Tá. Então, veja bem uma coisa. Quando isso vai ao conhecimento do Sinédrio, a gente poderia pensar, Deus não tem ninguém lá no Sinédrio, não. Mas vejam bem, quando isso começa a se manifestar no Sinédrio, começa a aparecer aquelas pessoas que não concordam, não fazem parte daquela mobilização, daquele conluio, para julgar o Senhor e levá-lo à morte. E no capítulo de número 3 de João, que eu quero que você abra a tua Bíblia agora comigo lá, João capítulo 3. Vou pegar um pouquinho de água fresca para... Capítulo de número 3, irmãos, tem um que era do Sinédrio e que ele não ficou, ele ouvia falar de Jesus, mas ele queria ter uma conversa com Jesus.
E no capítulo número 3, versículo 1 diz assim: havia um fariseu, né? Ele era um fariseu, chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Ele era uma autoridade entre os judeus, né? Era alguém que era reconhecido por fazer parte. Primeiro porque ele era fariseu. Segundo porque ele era do sinédrio. É como se fosse um senador, né? E terceiro porque ele era reconhecido como uma autoridade. Autoridade. Dificilmente hoje, amado, a gente tem autoridades que creem no Senhor. Eu creio que mais hoje do que anteriormente a gente tem. E essa pessoa chamada Nicodemos, essa autoridade, ele vai procurar o Senhor Jesus. Mas ele não procura o Senhor Jesus Cristo à luz do dia. Não vai. Ele vai à noite. Amado, quero dizer uma coisa, eu não quero de forma alguma falar qualquer coisa contra Nicodemos. O cara foi à noite lá. Sabe por quê? Porque quando eu me converti também eu tinha vergonha de muitas coisas na igreja. Sabe? Eu tinha vergonha. Nossa, o que é que os meus parentes vão falar de eu ir para a igreja? O que que os meus parentes vão pensar? Eu me lembro de uma irmã aqui na igreja, irmão. Eu lembro que ela fazia, graças a Deus não lembro quem é, né? E não quero também usar isso com o intuito de envergonhar ou de humilhar, apenas para a gente. Ela trazia a Bíblia na igreja. Sabe no que ela trazia a Bíblia na igreja? Dentro de um saco de pão. Sabe aquele saco de pão que vem em padaria? Você compra o pão, vem aquele saco marrom, né, que você põe o pão. Ela trazia a Bíblia dentro daquele saco de pão para trazer na igreja. Creio eu, para que ninguém soubesse que ela estava vindo para a igreja e nem estivesse carregando uma Bíblia, né? Agora veja bem, não toco de forma alguma, irmão, porque isso é uma coisa, você não imagina, irmão, você não imagina a vergonha que eu tinha. Eu fazia parte da juventude lá em Jundiaí, eu, minha esposa, né? Naquela época a gente nem namorávamos, ela. E nós tínhamos um líder jovem chamado Lorival. Esse jovem chamado Lorival, irmão Alex, esse jovem chamado Lorival, ele e o irmão dele eram cantores sertanejos na Rádio Santos Dumont, Jundiaí. E ele cantava moda sertaneja, ele se converteu. E ele foi para a igreja, e ele começou a cantar na igreja, e logo assim o cara se encheu do fervor de Deus. Se tornou jovem da igreja, e domingo à tarde, ai meu Deus, como meu coração ficava chateado, aborrecido. E ele convidava nós, os jovens, para ir na praça cantar. Meu Deus do céu, irmão. Logo no início da minha conversão, eu ia lá e ficava olhando, cantando lá, batendo pau, ficava olhando, tem algum conhecido por aqui? É? Tinha alguém que eu conheço por aqui, ficava observando, fora do ar, vergonha. Era uma timidez nata com aquilo que você, e não somente vergonha disso, não. Ah, irmão, você sabe que tem pessoas aqui, eu sei, irmãos, que eles não carregam, prefere tomar chuva do que carregar a sombrinha, porque tem vergonha de carregar a sombrinha. Olha que coisa. Então tem muitas coisas que a gente tem vergonha. Sim, vergonha. Mas sabe o que eu quero dizer para você, amado? Graças a Deus, hoje o tempo vai passando e Deus vai se manifestando de uma maneira tão magnífica. E o Senhor mostra para nós que não existe homem algum melhor do que o outro. Não existe. E aqueles que se julgam melhor são os piores. São os mais necessitados. São os mais miseráveis. Eu estava lendo lá em Apocalipse, irmã Valéria.
aonde o Senhor disse, aí, que você está achando que você não passa de um pobre, cego, nu e miserável. É isso que você é. Você está achando que é alguma coisa, você se considera alguma coisa, mas sabe o que você é na verdade? Você não se conhece de verdade, porque você se conhecesse de verdade, você iria fazer jus àquilo que a palavra de Deus fala. Você é miserável em si mesmo. Você é pobre em si mesmo. Você é nu em si mesmo. Pobre, cego, nu e miserável. Por isso eu lhe convido para comprar colírio da palavra de Deus, para você enxergar o que a palavra fala. Está escrito ali. Está escrito ali. Então, irmão, mas veja bem que coisa interessante, ô Gaúcho. Veja bem que coisa interessante. O escritor aos Hebreus fala assim, ele não se envergonha, Jesus, ele não se envergonha de vos chamar de irmãos. Ele não se envergonha de me chamar de irmão, não se envergonha de te chamar de irmão, não se envergonha. Não se envergonha. Por que eu vou ter vergonha dele? Eu sou maior, eu sou mais santo do que ele? Olha o que o pecado faz na vida da pessoa. Não faz a pessoa reconhecer quem Jesus Cristo é, e não faz a pessoa se autoconhecer quem ele é. Então Nicodemos, ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo à noite. Diz aqui, ele veio a Jesus à noite e disse, olha só, irmão, o que ele fala para Nicodemos? Mestre! Verdadeiramente, Jesus não disse para ele, não me chame de mestre. Jesus não recusou aquilo, porque verdadeiramente ele é um mestre. É o mestre por excelência. Um grandioso mestre. Um precioso mestre. E os ensinamentos desse mestre não são ensinamentos vindo de uma sabedoria secular. São ensinamentos vindo da sabedoria celestial. Porque ele fala assim, aquilo que vos digo, não digo de mim mesmo, mas eu digo para vocês aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai. E ele vai falando, irmão. Ele fala, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha, ele tinha esse conhecimento, irmão Zé. Ele tinha esse conhecimento. Ele sabia que aquilo que Jesus falava. E como é que a gente sabe que aquilo que é falado vem da parte de Deus? Porque tem muitas coisas que parecem vir da parte de Deus, mas na verdade não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. E ele está falando. Por que você fala assim? Né? Ele dá razão por quê? Sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, ele não tinha apenas o conhecimento de ouvir o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, estava ensinando, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava e fazia, ele via. Ele via. Mas, amado, o que você acha quando uma pessoa vem lhe elogiar? Toma cuidado com os abraços que você recebe às vezes. Não um abraço de irmão que não tem nenhuma aspiração ou desejo oculto naquele abraço. Porque muitas vezes a pessoa ela vem com um certo elogio para você, mas com uma segunda intenção por trás. Quando Nicodemos vem elogiando o Senhor Jesus Cristo, Jesus não disse assim, nossa, que coisa maravilhosa você dizer isso da minha pessoa. Massageou até o meu ego.
Eu até fiquei mais aliviado, porque achei que ninguém estava reconhecendo isso. Achei que nenhuma pessoa importante lá do Sinédrio estava reconhecendo isso. Jesus pouco se importou, irmão. Pouco se importou. Nós devemos honrar, irmão Alex, irmão Evandro. Everton. Sim, nós devemos honrar quem merece ser honrado, mas nós não precisamos ficar lambendo. Não precisamos ficar lambendo. Olha, eu honro você pela posição que você tem. Eu não vou ficar te lambendo, não. Não vou te ficar massageando o teu ego, não. Porque, na verdade, você é homem igual a mim. Idêntico, igual. Igual. E olha, se você não tiver Jesus Cristo como Salvador, você pode até ser mais reconhecido do que eu diante dos homens. Mas você não vai ser mais reconhecido do que eu diante de Deus. Não vai. Então, irmão, às vezes, diante do elogio, está o desejo de alguma coisa. O querer alguma coisa. Sabe? Quando ele elogia o Senhor Jesus Cristo, não mudou em nada. E o Senhor é tão fantástico, tão maravilhoso, tão bendito, que muito embora Nicodemos falando uma verdade a respeito de Jesus, que era verdade o que Nicodemos estava falando, tu és um mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer milagre que tu faça se Deus não for com ele, era verdade. Era verdade, estava falando a verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo lhe retrucou dizendo, em verdade te digo, quer saber de uma coisa, meu amigo? Essas palavras pouco efeito terão ou trarão se você não nascer de novo. Presta atenção no que eu quero dizer para você, amado. Muitas vezes, você abre a internet e você vê muita gente falando de Deus. Aliás, eu nunca vi tanta gente falando de Deus como você vê hoje na internet. Não é um nem dois, não. É uma avalanche. Para todo gosto. Para todo gosto. Tudo. De toda maneira. De todas as formas. De todos os modos. Tem os teólogos inclusivistas, né? Tem os teólogos da reforma, tem os teólogos tradicionais, tem os teólogos pentecostais, os neopentecostais, tudo. E tem outros tantos de pessoas que também falam do nome de Deus. E que às vezes nós achamos, porque está falando de Deus, achamos que são da verdade. E às vezes, a gente até vê alguns irmãos curtindo, e além de curtir, a gente vê esses irmãos compartilhando. Mas, com o pouco conhecimento que essas pessoas têm, elas não conseguem enxergar a fundo se aquilo que essas pessoas estão passando condiz com a vida delas ou não. Porque uma coisa só será verdade, eu transmitindo, se aquilo for verdade na minha vida. Se não for verdade, eu, no meu ser, não estou sendo verdadeiro com aquilo que estou passando. Olha, ele está elogiando Jesus, mas o que Jesus fala para ele? Se você não nascer de novo, esse elogio pouco adianta. Entendeu? Entendeu, Evandro? Se você não nascer de novo, entendeu, pastor Orlando? Estou querendo dizer? Entendeu, irmão? Se você não nascer de novo, esse elogio. Então, tem muita gente elogiando Deus, elogiando Jesus, muita gente. Mas isso não será verdadeiro se a pessoa não tiver um novo nascimento. Se ela não tiver um novo nascimento, não é verdadeiro e não é aceito pelo Senhor. O Senhor poderia dizer assim: nossa, rapaz, isso que você está falando é uma verdade. Estou até emocionado, estou me sentindo até elogiado.
Mas é isso que ele fala? O que ele fala? Em resposta, Jesus fez uma declaração: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os teus elogios não vão lhe adiantar para a vida espiritual. Os teus elogios à minha pessoa não vai trazer favorecimento algum a ti. O teu elogio à minha pessoa não vai trazer a você um novo nascimento. O teu elogio para comigo não vai mudar absolutamente nada a tua condição diante de Deus. Essa condição, o teu elogio não vai lhe dar o direito de ver o reino de Deus. Porque para você ver, você tem que nascer de novo. Nascer de novo. E ele vai conversando, né? Aí, esse homem sábio, esse homem considerado um dos homens mais sábios lá do Sinédrio, irmão Bruno, considerado o homem mais sábio lá do Sinédrio, ele não consegue entender o que Jesus está falando. Ele não consegue entender. Ô irmão, olha aqui que eu vou declarar para você. Existem muitas coisas ainda que eu não entendo na Bíblia Sagrada e que eu tenho que ir atrás de livros para me poder entender. Por quê? Porque são coisas passadas que se relacionam com coisas do passado. E eu não vivi naquele tempo, então não consigo entender o que é que o escritor está querendo dizer com aquilo. Então, quando você vai em livros que falam a respeito daquilo, com conhecimento histórico, aí você tem fácil entendimento. Você tem fácil entendimento. Você melhora o seu entendimento. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo, não compreendo, muitas coisas ainda, irmão. Mas uma coisa eu vivo costumeiramente fazendo, pesquisando, procurando me informar para trazer informação para você. Porque eu quero crescer na graça e no conhecimento, mas eu quero que você também cresça na graça e no conhecimento. Eu quero me desenvolver espiritualmente, buscando a misericórdia do Senhor. Eu quero transmitir isso para você, para que você cresça também buscando a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. Mas Nicodemos, ele era um homem sábio, era representando o povo, e ele não conseguiu entender, não conseguiu compreender aquilo que lhe era transmitido. Não conseguiu, aqui, né? Ele pergunta para Jesus: mas como é que é esse negócio aí? Como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro, ele já responde, é claro que ninguém pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então ele pergunta e ele mesmo já tem a resposta. Como é que alguém pode nascer sendo velho? Pode porventura não pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, não tem jeito. Não tem. É um homem, irmão, era um homem sábio, secularmente, mas era um homem que não tinha entendimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava expondo. Não tinha entendimento. Por exemplo, irmão, ele não tinha o entendimento que aquela irmã, a irmã de Lázaro lá, né? Que deram um banquete para o Senhor Jesus Cristo, deram um banquete para o Senhor Jesus, e Marta estava servindo, Lázaro sentado à mesa com Jesus, havia ressuscitado, uns convidados lá, de repente chega Maria, irmã dele, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra preciosa, uma pedra bonita, fazia esse vaso com um perfume de alto valor, de um valor imensurável, valia muito, 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 mais de 300 denários, quase um ano do trabalhador braçal, quase um ano de trabalho braçal. Um denário valia um dia de trabalhador braçal, um denário. E vamos trazer para os nossos dias hoje, uma hipótese, R$200 por dia, vezes 300 daria quanto? José, faz rapidinho a conta. Quanto?
16 mil? 600 mil, é isso? Irmão, 600 mil, a mulher vem na cabeça de Jesus. Hã? Hein? Olha só, irmão. Derramou José sobre a cabeça de Jesus, encheu aquele lugar daquele perfume agradável. Perfume agradável. Encheu, Tigrinho, a casa toda. Todo mundo pôde desfrutar daquele perfume que estava dentro de um conteúdo que não podia se exalar por estar trancado, fechado. Mas foi derramado sobre Jesus, e ao derramar sobre Jesus alcançou todas as pessoas que estavam ali. É bem verdade que uns cabeça de bagre lá começaram a dizer: mas que desperdício é esse? Que desperdício é esse? Você já reparou, irmão, que você doar ou dar 50 reais na igreja como oferta, você acha que é muito? Mas quando você vai no shopping, fala: só tenho 50 reais, isso aqui não vai... É um lanche só, e uma Coca-Cola. Você já reparou isso? Para dar 50 reais de oferta, é um... Mas olha aqui, irmão, mas para que isso aí? Mas leva 50 reais no shopping, é papi-bupi. Um lanche, um guaraná e o estacionamento. Já foi 50 reais. Com a maior facilidade. Na igreja é muito, mas no shopping não vale nada. É pouquíssimo. Não é verdade? Então, essa mulher veio e derramou sobre ele. Por que ela derramou? Porque ela entendeu o que o Senhor Jesus Cristo fez por ela, pela irmã dela, pelo irmão dela. Aquilo era uma maneira de transmitir ao Senhor a gratidão. A gratidão. Você acha que ele precisava daquilo? Você acha que precisava? Ele não precisava. Mas a pessoa com o coração cheio de gratidão, até quando repreenderam, reprovaram elas, né? O Senhor falou: deixa essa mulher em paz, rapaz. Deixa essa mulher em paz, para de perturbar. Aquilo que para você não vale nada, não interessa, não importa, para ela importa, tem interesse, tem valor. Então ela entendeu, mas Nicodemos não estava entendendo. Ô irmão, já são 8 horas já. Nicodemos não estava entendendo. E por que não estava entendendo? Porque ele não teve o novo nascimento. Quando ele questiona o Senhor a segunda vez falando sobre isso, irmão, olha aqui, quando ele fala para o Senhor: não tem como entrar no ventre da mãe e renascer. Jesus lhe responde: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém. Olha que coisa interessante. Ninguém. Quer dizer, tem muita gente elogiando Jesus, tem muita gente, sabe, mas se não tiver novo nascimento, não tem acesso ao reino de Deus. Se não tiver novo nascimento, não tem acesso ao reino de Deus. Não tem acesso. Pode glorificar, pode fazer campanha, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode fazer mais aquilo outro, aquilo outro. Mas se não nascer da água, o que é a água? É a palavra, não é o batismo na água, não. É a água da palavra. Lavado, purificado, santificado pela palavra.
se não nascer da água, e quando você recebe o conhecimento pela água da palavra, ela lava, ela limpa, ela santifica, ela te direciona, e consequentemente, ao aceitar Jesus como teu Salvador, você nasce da vontade de Deus. Você nasce de Deus porque Deus é Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido e amado irmão, para nós encerrarmos aqui, foi nessa sequência do capítulo 3 de João, que nosso Senhor Jesus Cristo disse essas palavras que eu vou repetir para vocês agora. Mas antes disso, vou ler o versículo de número 10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E você sabe que posteriormente Nicodemos aceitou, né? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aí no versículo de número 14, ele diz assim, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí o Senhor Jesus Cristo fala o versículo de João 3,16, que todos nós conhecemos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E Nicodemos viu e ouviu tudo isso. E depois a gente vê Nicodemos convertido quando ele tira o corpo de Jesus da cruz, ele e José de Arimateia, os dois senadores do Sinédrio romano, do Sinédrio israelita. Amém? Glória a Deus.